Olá, pessoal! Meu nome é Indira Bizarelli e no passo a passo de hoje nós vamos fazer a necessaire da corujita. No corpo, nós vamos ter que ter duas peças, ó. A frente já com a manta, eu apliquei, preparado, uma vez. E a parte das costas também já preparada. Quem quiser fazer quilt, faça o quilt, recorte e deixa reservado, ó. Frente, costas. Vamos precisar também... Todas as informações estão no molde, ó, mas eu estou passando para vocês. 27 centímetros de zíper. Aí vocês cortam 30, corta um pouquinho a mais. Eu gosto de cortar 30, que depois que eu enfio o cursor, ó, para quem não lembra, o cursor, enfio um lado primeiro, o lado direito, para quem for destro, depois posiciona o outro lado. Aí vai ficar uma folguinha aqui. Aí vocês correram todo o zíper, certo? Enfia novamente aqui do lado direito. Ó. Tá vendo? Aí agora vocês acertam um lado e o outro. É assim que se coloca. Então a gente vai precisar de 27 centímetros assim, já com o cursor colocado. Para depois colocar a ponteira, que na aula vocês vão... Eu já tenho uma aula gravada como colocar a ponteira, mas eu vou colocar a ponteira para vocês verem, tá? Para não ficar dúvida. Então nós vamos precisar do corpo 2 vezes e 2 vezes no tecido de forro, certo? Ó, forro, corpo. 27 centímetros de zíper já com o cursor colocado. 2 ponteiras de 5 por 10 e... Deixa eu afastar aqui. O molde do bolso interno, que eu já passei as medidas. Ó, vocês vão dobrar. Esse molde aqui tem que ser feito assim, tá? Nesse aqui, eu digo que pode ser ou não. Ó, vem bem especificado, ó. Cortar 2 vezes ou dobrar o tecido aqui na seta. Mas esse aqui não, esse tem que ser dobrado. Então, vocês vão pegar o tecido, dobrar, posicionar o molde e recortar. Depois vocês vão abrir esse tecido, que é do bolsinho de dentro. Vocês estão vendo a marcação aqui, a lápis? Vocês vão abrir o tecido do lado avesso, posicionar o molde lá em cima e riscar aqui dentro desse retângulo. O molde de vocês tem que estar cortado assim, tá? Vocês observem o meu molde, que vocês vão ver a forma que o molde de vocês vão ter que estar recortado. Não tem erro. Tá, então nós vamos precisar de uma peça dessa. A peça do forro, 2 vezes ou uma vez dobrada, aí tem a seta lá no molde de vocês. E a ponteira, a moldura. A moldura, ela vai ser recortada assim, uma vez no tecido resinado, ó o segredinho. E vamos precisar de 20 centímetros de zíper já com o cursor. O que vocês vão fazer? Vão colocar o cursor no zíper e medir 20 centímetros e cortar e reservar. Não tem ponteira, tá? Vão posicionar no avesso do tecido resinado, que eu já ensinei lá nas aulas anteriores, né? Como resinar tecido. Aí vocês vão pegar a peça, colocar em cima do tecido do avesso e riscar com lápis. Eu tô ensinando dessa forma, gente, porque eu risco com um lápis, mas quem risca com aquela canetinha especial, né, vai fazer o seguinte. Vai pegar o pedaço do tecido sobrando, a moldura, ó, 1 centímetro, mais ou menos, em volta de toda a moldura, e vai passar a ferro uma entretela de camisa, daquelas que tem colinha de um lado só, tá vendo? Aquela bem fininha, ó, parece até um TNT, mas não é não, é entretela, ela agarra, tá vendo? Ó, ela tá agarrada, ó.
Então, vocês vão pegar o tecido resinado e passar ferro do avesso, uma entretelazinha. Aí vocês vão posicionar o molde e riscar por fora e por dentro. Então, para fazer esse bolso, existem duas opções. A tradicional e essa que eu adaptei para facilitar a vida de muita gente. Até a minha mesmo, ó. Esse aqui eu fiz de uma outra forma. Só que eu vou passar para vocês as duas formas, porque eu quero que vocês tentem, vejam aí com vocês qual fica melhor, qual fica mais bem acabado, vocês que vão decidir a forma que vocês querem executar. No meu entendimento, não faz muita diferença, todas as duas ficam muito bonitas e nenhuma das duas é muito difícil. Só uma é um pouquinho mais prática que a outra, então vamos à aula. Vou ensinar as duas maneiras com os dois fundos. Lembra que na aula anterior eu falei que poderia ser cortado pro fundo? O fundo, gente, quando eu falo fundo é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, de dentro do bolso. Na explicação do vídeo anterior, né? No vídeo quando eu apresentei o molde e dei as medidas, eu disse que poderia ser em duas partes ou uma inteira, certo? Como eu vou explicar a vocês dois modos de botar a moldura, então eu vou trabalhar com os dois e vocês vão aprender a fazer das duas formas e vou tirar qualquer dúvida. No vídeo anterior eu falei que era para pegar o tecido do lado avesso, botar um feltro, uma entretela de camisa, passar ferro, vai ficar grudadinho. E o tecido resinado da forma que eu ensinei lá atrás, como resinar tecido, certo? Aí vai ficar, aí vocês riscam a moldura, posiciona a moldura no avesso, risca, vai ficar assim. Esse tecido é resinado, tem uma entretela de camisa aqui. Aí nós vamos pegar e vamos cortar na linha. Ó, cortei a primeira opção de moldura, tá? Aqui dentro a gente não pode cortar agora. Cortou, tá lá, reserva. Agora nós vamos preparar a outra maneira. Eu vou ensinar assim, simultâneo. Faço um, faço o outro, para vocês compararem. Não vou fazer uma toda e depois fazer outra, vou fazer junto. Ó, nós vamos pegar 2 pedaços de tecido, é porque aqui eu já costurei para adiantar, pra gente pular essa parte, eu fiz um pequeno passo a passo, tá? Mas nem por isso vai ser deixado de explicar nada. Vamos lá. Olha só. Vocês vão pegar 2 pedacinhos de tecido, virar direito com direito. Aí vocês vão riscar a moldura em uma desses lados. Vocês vão pegar, olha aqui minha máquina, ó. Minha máquina de costura, eu vou dar o exemplo da minha que eu uso, mas isso aí vale para qualquer uma. Eu sempre uso ela no ponto normal, aqui, ó, entre o 3 e o 4, por aqui. Minha máquina é muito simples, porque é minha máquina industrial. Mas, independente da máquina, ela tem a regulagem de ponto. Vocês vão nessa regulagem, pode ser aquela digital, e coloca o ponto mais apertado, ó. Para fazer essa moldura, para costurar aqui dentro, eu de 3,5, que é o normal, que ela já fica nessa posição, eu diminuo para 2. Por quê? Eu quero um ponto bem, o máximo que eu puder, apertadinho aqui em volta. Gente, preste atenção que eu vou falar agora. Quando eu dou uma dica dessa, não é assim opcional não, vocês façam isso que eu tô falando, porque senão vocês vão ter problema. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo isso aqui? Ó, eu esqueci de regular ali e fiz a costura. Quando eu desvirei e fui passar, porque a gente tem que ajeitar, olha só o que aconteceu. Agora isso aqui não tem mais conserto, porque por mais que eu desvire aqui e tente fazer um negócio bonito, não vai ficar mais com redondinho ali o primeiro amor, sabe? Não vai. Então vocês não esqueçam de regular a máquina, tá?
para não acontecer com vocês isso aqui. No meu caso, eu já sabia que isso poderia acontecer, mas eu esqueci. Então, eu tô avisando a vocês que não é nem para deixar de regular o ponto e nem é para esquecer, porque isso aqui não é para acontecer. Mas se acontecer, vocês não podem dizer que eu não avisei. Tá aqui, ó. Estraguei isso aqui. Isso aqui eu vou guardar para fazer, sei lá, ponteira, não serve mais. Então, eu guardei para mostrar. Tá. Aí, vocês vão passar a costura apertadinha aqui em volta, né? Unindo um lado e outro, ó. Um lado tá riscado aqui no meio, o retângulo, certo? Vocês vão pegar... Não, antes de... Tá, terminou. Vamos lá, vamos por parte. Juntou as duas partes, costurou em volta. Agora, nós vamos pegar e cortar aqui em volta. Quem tiver a tesoura de picotar, vai picotar bem rente. Ó, vai cortar picotado bem rente. Vou cortar um lado só, pra mostrar a vocês. Ó. Quem tiver tesoura de picotar, olha aqui o que eu fiz, ó. Bem rentezinho mesmo. Olha, viu? A costura bem apertadinha e cortar bem rente, sem deixar cortar a costura, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha o cantinho, como é que tá bem o picotadinho tá bem perto. Vocês vão fazer isso. Ah, Indira, e quem não tem tesoura de picotar? Eu não tenho. Eu também não tinha, não, até esses dias. Mas eu providenciei porque isso aqui adianta muito. Mas eu não tinha, e eu tinha que cortar. E como é que você vai fazer? Você vai cortar com a tesoura normal. Peraí, que tá sem foco. Você vai cortar com a tesoura normal, bem rente. Acho que dá pra ver, né? Ó. Viu? E na curva vocês vão dar piques. Sem deixar cortar a costura, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ó, vocês vão dar piques. Pra na hora de desvirar isso ficar bem redondinho, tá? Aí, feito isso, tá tudo pronto. Aqui nós não temos um retângulo riscado, que é o retângulo do molde, né? Pra fazer a abertura onde vai passar o zíper. Nós vamos pegar o lado oposto desse risco. Aqui atrás, nós vamos separar assim, ó, para não cortar essa parte da frente. Vamos dar um piquezinho e vamos abrir assim, ó, no meio. De olho, gente, não precisa da marcação, não. É só para desvirar, ó. Nós vamos abrir assim, ó. E vamos desvirar. Vamos desvirar e vamos acertar isso assim, ó. Bem acertadinho. Vocês vão pegar uma agulha de crochê, um pauzinho com a ponta redonda, um cabo de um pincel, ou uma ferramenta sem ponta para não atravessar para o outro lado e vocês destruírem tudo. Não pode. Uma coisa sem ponta. Agulhinha de crochê é ótimo. Cabo de pincel também. Mas eu tenho isso aqui, eu já uso para isso. Aí vocês vão ajeitar assim, deixar bem esticadinho e passar ferro. Tomem cuidado na hora de passar ferro, ó. Sem passar ferro já tá bonitinho, ó, já tá esticadinho. Vocês não vão ter problema nenhum para passar ferro aqui. Só tomem cuidado na hora de passar o ferro para não ficar assim. É melhor que isso aqui fique atravessando para trás de que ficar assim, porque essa aqui é a parte da frente. Essa aqui vai ser essa parte aqui, ó, que nós estamos vendo que vai ficar aparecendo. Então ela tem que ficar linda. Aí, na hora de passar o ferro, vocês vão tomar cuidado. É claro que se o tecido for estampado, gente, não parece muito. Mas um tecido liso vai ficar parecendo assim, então fica feio. Vocês vão fazer isso aqui e passar ferro. Não dá trabalho fazer isso. Ah, lembrando que esse tecido aqui, para fazer dessa maneira, ele não é estruturado. É um tecido normal, vocês vão pegar o tecido normal, vão fazer todo esse processo. Aí, depois de passado a ferro, essa parte vai ficar assim, ó. Essa aqui já está passadinha, ó. Não tem entretela, não tem nada. 2 pedaços de tecido, costurei, desvirei. Quem quiser pode fazer quadradinho, pode fazer bicudo. É só mudar aqui. Na hora do molde, faz do formato que quiser.
Mas não é difícil fazer nesse formato aqui a costura e a virada, não. Aí vocês ficaram com a peça aqui, ó. Tá vendo a abertura que nós desviramos? Agora nós vamos pegar aqui nessa abertura e vamos cortar em volta, deixando 1 centímetro de margem, mais ou menos. Não é muito aqui agarrada não, hein, gente? Ó, quer ver? Nós vamos cortar menos que isso aqui um pouco, mas bem menos. Assim, bem pouco, 1 centímetro. Deixa, é 1 centímetro, deixa 1 centímetro. Ó, eu vou cortar ao vivo. É no olho, não tem risco também, porque não há necessidade. Vamos supor que você que está assistindo não tenha o fixa crochê para estruturar o tecido, ou quer fazer, mas naquele momento não dá porque eu não tenho fixa crochê. Você vai fazer assim, vai ficar lindo o seu trabalho. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil. Então, a gente vai ficar com a peça assim, certo? Então, agora, nós temos as duas opções. O resinado, recortado com a marquinha aqui no meio. E o costurado, pano normal, 2, fizemos a virada, passamos, recortamos e a marcação também está aqui no meio. Ó, marcado, tá vendo? E aqui também, ó, riscado. Vamos reservar e vamos fazer a parte do zíper. Ó, nós vamos pegar o forro do lado direito e o zíper do lado direito, já com o cursor. Nós vamos posicionar aqui e passar uma costura com o pé de máquina normal. Nós não vamos precisar, em momento nenhum, trocar o pé da máquina, certo? Vamos costurar. Ah, não vamos nessa hora esquecer de mudar aqui o negócio da máquina, né? Pera lá. Tá. Porque a regulagem da máquina do ponto é só mesmo para fazer a moldura, para costurar em volta da moldura. Depois pode voltar ao normal. Tá, aí vamos costurar aqui. Lado direito, zíper do lado direito. Agora nós vamos fazer isso aqui, ó, e costurar aqui, desse outro lado. Vocês não vão abrir esse zíper, deixa ele fechadinho no meio assim, para facilitar o processo quando chegar lá. Então a gente vai reservar, vamos preparar o outro agora, que é com a parte de baixo aberta. O que nós vamos fazer? Ó, os dois pedacinhos, tá vendo? E o outro, ó, costurei o zíper assim, certo? Direito do tecido direito do zíper, aí vai ficar assim. Aí agora eu vou juntar aqui o meu pano e costurar aqui em cima. Então eu vou ficar com o avesso e a costurinha do avesso aqui, ó, assim. Pronto, ó, se for as duas partes separadas, vai ficar assim. Direito do zíper, avesso do tecido. E o lado direito do tecido vai ficar com o zíper com essa carinha aqui, ó, pra, a parte do avesso com acabamento, tá vendo? E vamos reservar. Dessa necessaire, ó, eu marquei, aqui tem uma costura já, ó, 5 centímetros para colocar a moldura. Agora vocês prestem atenção, como é que vai funcionar. A gente vai pegar o avesso, aqui no caso é manta, que é o último pedacinho da manta caríssima que eu tinha, graças a Deus já acabou. Mas a outra opção que eu vou dar a vocês já não é manta, ó, é o TNT daquele macinho. Olha a diferença, gente. Ai, me canso de... Bom, mas vamos voltar, não vamos perder o foco. Nós vamos pegar o avesso
vamos marcar o meio. Isso, gente, é uma coisa que vocês fazem na hora, assim, igual eu tô fazendo. Só não faz falando que nem eu tô falando, né? Mas é assim, na hora mesmo. Aí vocês vão marcar lá de cima até aqui 5 centímetros. Ó, 5 centímetros. Quem quiser, isso aqui é o avesso, pode passar uma régua para não ter dúvida e ficar torto aqui assim, ó. Passa uma régua nos 5 centímetros. Tá aqui os 5 centímetros. Certo? Agora, nós vamos pegar a nossa moldura. Vou começar pela estruturada. Vamos posicionar, marcar o meio da moldura, mas esse meio tem que ser marcado assim, só um amassadinho. A gente não pode dar pique, fazer nada com essa moldura, nem riscar ela. A gente vai dobrar, ela vai ficar marcadinha com a dobra. Não dobra ferro não, hein, gente? É com a mão mesmo assim, que senão vai ficar marcada depois a moldura de vocês. A gente já sabe que aqui é o meio, né? Ó, vamos marcar o meio também, não tem problema, é até bom. Eu faço meio de olho, mas marcando é até melhor. Marcamos aqui 5 centímetros, traçamos e marcamos o meio. Aí a gente vai pegar a parte que ficou dobradinha e vamos posicionar nesse meio aqui, na altura que a gente deseja, ó, lá no 5 centímetros que veio lá de cima. E vamos botar avesso, ó, o avesso tá pra cima e aqui o avesso também está pra cima. Aí a gente vai botar um alfinetinho só pra isso não correr, porque a gente não quer nossa moldura torta. Eu boto, tá? Não faço livre não. É mais seguro botar o alfinete. Eu boto 2 em cima e 1 embaixo só pra garantir que não vai escorregar. Agora nós vamos costurar exatamente em cima dessa linha que foi feita, nem para fora nem para dentro. Se você quiser costurar para fora, ela vai ter que ser toda costurada pro lado de fora, mas eu não acho uma boa ideia não, porque é difícil manter. Então costura a agulha passando em cima da linha. Eu acho melhor que, se você quiser uma abertura maior, você faça um risco mais aberto, mas costura em cima da linha. Então vamos costurar. Nessa hora aqui, nós vamos voltar o pontinho lá, a regulagem que nós fizemos para costurar em volta, nós vamos voltar a regular a máquina para um ponto mais apertado, tá? Para isso ficar bem costurado e depois não ficar abrindo. Aí, quando chegar no final, não dê retrocesso não, segue mais um pedacinho, para essa costura não ficar embolada, não ficar bem certinho assim. Ó, vou tirar os alfinetinhos. O lado avesso vai ficar assim. E o lado direito vai ficar com a costura, tá vendo? Gente, eu fiz o mais certo que deu aqui, mas quanto mais certa essa linha ficar, mais certinho vai ficar lá o lugar da moldura. Agora, nós vamos pegar... vamos fazer o outro também. Vamos fazer o outro, vamos lá. Vamos fazer o outro, então, marcamos o meio... Ele é rápido, pessoal, para fazer. A questão é que eu estou ensinando a fazer duas maneiras, dois jeitinhos, mas eu vou fazer os dois juntos. A bem da verdade é que o processo é o mesmo, a diferença só é o que um é com tecido estruturado, não tem a costura, e o outro não. Mas eu vou fazer para vocês verem. Marquei 5 centímetros, agora eu vou no meio...
podem fazer isso tranquilamente, porque isso aqui é avesso e não vai aparecer. Se for aquela canetinha então que sai com o calor, com a água então é espetacular. Façam isso. Porque TNT não pode passar, né? Nesse caso. Mas se for a manta, pode ser. Pode passar. Aí a gente vai traçar. Cadê? Ó, lembra da que nós fizemos? Dobradinha? Nós vamos posicionar, vamos marcar o meio dela. Ó, apertei. E vamos colocar com essa parte aqui pra cima, é onde tá riscado. Posiciona lá na linha, no meio e alfinete. Mesma coisa, vamos costurar o retângulo que tem dentro em cima da linha. Ó, vamos costurar aqui dentro no retângulo. Confere atrás para ver se tá esticadinho, tá bonitinho e vamos embora. Como esse tecido aqui não é estruturado, ele é mole, né? Ele é mais molinho, então vocês têm que ter mais cuidado. É por isso que eu falei que, assim, que as duas formas são fáceis, mas uma é um pouquinho mais trabalhada, porque pra mim também não tem nada difícil, não. Difícil é entender a cabeça de certas pessoas, isso sim é difícil, mas a costura é mole. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Na hora de costurar, eu costurei um pouquinho fora aqui, ó. Tá vendo? Eu vou desmanchar essa cabecinha aqui e vou refazer essa pontinha. Agora nós vamos pegar esse meio e vamos cortar. Primeiro a gente vai cortar no meio, ó. Aí no cantinho, nós vamos fazer igual um Vzinho assim, pra lá e pra cá. Ai, gente, sem cortar costura, hein? Porque se cortar costura agora, né, nesse estágio aqui, não tem como socorrer vocês, não. Ó, cortei pra lá. Cortei pra cá. Certo? Agora é a mágica. Ó. Vamos desvirar para fora. Deixa eu ir desvirando e prendendo com alfinete, porque normalmente eu já desviro no ferro. Mas como eu tô aqui agora e eu vou pro ferro daqui a pouco, e essa parte eu vou pular porque eu não acho necessário, eu quero mostrar a vocês, tá? Eu vou voltar com isso aqui passado, mas não tem nenhum segredo no ferro. Por isso eu vou pular essa parte para não ficar, né, não estender muito o vídeo. Eu não acho isso necessário. É encher linguiça e aqui eu não tô para encher linguiça não, porque eu quero passar o objetivo dessa aula aqui, tá? Aí vai ficar assim, ó. Já dá para ver que já tá surgindo alguma coisa aqui, né? Tá franzidinho? Tá. No ferro, nós vamos esticar isso. O único segredo do ferro é passar não deixando a prega. Vamos esticar. Não vai ficar pregada, eu vou voltar com isso esticadinho, vocês vão ver. No outro lado, a mesma coisa, ó. Vocês vão fazer um furinho aqui no meio, ó. E vão cortar reto no meio. Não precisa riscar essa costura não, porque é muito estreitinho aqui, não há necessidade. Ó, é uma costura reta. Pode tirar o triângulo. Corta pra lá. E vai ficar um triângulozinho assim no meio, ó. Vocês vão chegar aqui e cortar ele, tá? Cuidado pra não cortar o tecido, não cortar a linha. Pode cortar bem cortadinho aqui assim, se achar que tá... Ah, que tá ficando
preguiado porque tá com excesso de tecido. Pode cortar o máximo que vocês conseguirem sem afetar a costura. Aí vocês vão desvirar pra fora. Ó, vocês vão desvirar pra fora. Pra fora pro lado direito, né? Olha como o estruturado, no tecido estruturado, já fica um espetáculo. Olha que belezura. Eu, sinceramente, eu achei que com o tecido estruturado, já que ele não vai desfiar, fica melhor assim. Essa moldura fica muito mais prática no tecido estruturado. Mas nada... Olha como é que nem franziu aqui dos lados, ó. Que beleza! Dá pra vocês verem bem, ó. Quando eu desvirei, nem franziu. Agora eu passo ferro, acabou. Ó, e o outro ficou franzidinho, mas eu tenho que ensinar as duas maneiras pra vocês não deixarem de fazer porque não tem fixa crochê ou porque não tem, né, um tecido estruturado. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha a cara da minha moldura, que foi dobrada, né? E olha a carinha da minha moldura com tecido estruturado. Só assim no alfinete já dá pra ver que o troço ficou mais certinho, né? Então, por isso eu prefiro fazer assim. Mas nada te impede de fazer a moldura, porque você tem essa opção. Nós vamos passar um pesponto na borda. Aqui no meio vai continuar assim. Por isso vocês vão ter que passar e deixar bem certinho aqui esse meio. E vamos passar um pesponto na borda dos dois. Aqui no meio não, hein, pessoal? Aqui em volta da abertura, não. Deixa eu dar uma dica pra vocês de pesponto. Ó, normalmente eu começo de baixo, tá? Nesse caso aqui da moldurinha, eu começo a dar o pesponto embaixo, não muito no canto, não. Antes da curva. Deixa eu terminar de costurar que eu vou dar uma dica de pesponto pra vocês. Aí, gente, nessa hora, ó, vai ajeitando o que tiver ficado ainda um pouco com alguma preguinha, porque fica, às vezes fica, mas aí na costura a gente tira isso. E depois passa ferro de novo, fica perfeito. Sempre que vocês forem fazer pesponto, principalmente quando não se tem prática em fazer pesponto, eu tenho uma dica para dar a vocês. Vocês vão procurar fazer esse pesponto com a linha da mesma cor do tecido que está sendo pespontado. Por quê? Se eu tenho um trabalho vermelho, tá? Vou dar um exemplo. E eu não sou muito boa em pespontar. Eu vou lá e faço um pesponto branco ou um pesponto prateado. O que vai acontecer? Vai sobressair naquele vermelho aquela linha mais clara. Se o pesponto for vermelho, passa despercebido, ainda que você dê uma derrapada e corte, vai passar despercebido ali. E com o tempo você vai melhorar, porque isso também é prática. Ninguém pega uma máquina de costura e sai fazendo pesponto perfeito. Não é assim, gente. Eu tenho 35 anos de experiência, porque eu comecei a fazer essa costura com 10 anos. Com 5 anos eu já fazia crochê. Ó, aí o avesso vai ficar assim, tá vendo? E o lado direito, olha que perfeição, ó. Direitinho, ó, não ficou enrugado. Vocês estão vendo, né? Essa opção aqui é do tecido estruturado, fica dessa forma. Aquele buraquinho que era tão apertadinho, ó como é que ele já mudou. Por isso que tem que ser aquela medida que eu passei, porque ele aumenta, tá vendo? Ele realmente parece que é estreitinho, mas depois ele fica na medida certinha para colocar o zíper. Esse aqui tá pronto para colocar o bolso. Agora vamos pespontar o outro para vocês verem a diferença. Então vocês entenderam, né? Aí a hora que vocês estiverem com prática no pesponto, tô falando do pesponto. Aí vocês começam a fazer dourado, branco, contraste. Aí,
aqui, ó, curvinha. Pronto, terminei, passei um pouquinho, não dou retrocesso. Passe um pouquinho, porque é um acabamento, se você der um retrocesso vai ficar feio. Ó, passei direto, tá vendo? Ó, chegou aqui, eu passei direto, não ficou aquela coisa marcada, ó, ficou direitinho, tá vendo como é que já mudou a cara? Aí vocês podem voltar no ferro, aqui, ó, tá um pouquinho, mas ainda tem o pesponto que vai ser passado aqui em volta, só não é agora. Ele vai se chegar. Mas é o que eu quero mostrar pra vocês, é que é possível, viu, fazer sem o fixa crochê. Olha o avesso, ó, avesso e frente. Agora eu vou mostrar os dois. Olha como o que tem fixa crochê fica mais ajustadinho na peça, ó. Mas esse aqui também não tá feio. Mas dá pra ver uma diferença, né? Deixa eu dobrar aqui pra vocês poderem ver juntos. Mas dá pra ver que tem uma diferençazinha, ó. Então é isso que eu quero passar. Vocês já sabem botar a moldura das duas formas. Eu prefiro com fixa crochê. Mas eu não tenho fixa crochê, não gostei, tenho medo de acontecer alguma coisa, então a forma é essa. Avesso, ó. Primeiro nós vamos escolher o lado que a gente quer o zíper. Ó, sem mexer, deixa o zíper aqui, hein, pessoal? Deixa o zíper aqui. Não vamos mexer no zíper. A gente vai escolher, ó. Ele tá fechando pra lá. Mas eu quero ele pra esse lado aqui, ó. Vou fazer igual a essa, ó. Eu quero ele fechando pra cá, porque na hora que eu for fazer a bolsa, minha bolsa também vai fechar pra cá. E eu gosto assim, ó. Os dois lados. Aí eu vou posicionar o meu zíper com o pano pra cima e o lado que eu quero. Então eu quero que ele feche pra cá, eu vou botar ele na posição e o tecido pra cima, assim, ó. Ó, o tecido todo pra cima, a parte os dois lados, tá vendo? Aqui, ó, botei pra cima. Aí eu vou pegar no avesso e vou posicionar o meio. É de olho, gente, isso aqui. Deixa eu botar assim, essa parte aqui é de olho, ó. Vocês vão posicionar aqui no meio assim, que já tá cortado na medida que vocês precisam. E vão virar. Aí aqui dentro, vocês vão acertar o zíper no... Deixa eu aproximar mais, porque vocês não podem perder esse lance. Assim. Vocês vão acertar o zíper aqui no espaço que vocês têm no meio, ó. Olha aqui como é que tá certinho, ó. Tá. Vamos acertar. E vamos prender com alfinete. Essa parte de cima a gente pode prender aqui em cima, ó. É só para não sair do lugar. Acertou, prendeu. Acertou, prendeu. E embaixo a gente vai ter que prender aqui que pegue o zíper lá embaixo, mas não tem tecido, ó. Vendo? A gente vai ter que prender. Isso aí é mole pra gente. Ó, prendeu. Bota o pinguelinho do cursor pra fora. Agora nós vamos passar uma costura aqui com a máquina normal. Quem quiser usar o pé de zíper, eu vou usar o pé de zíper, tá? Eu vou usar o pé de zíper. Eu vou trocar o pé e vou fazer esse pesponto em volta para poder ficar bem juntinho. Essa aqui eu não troquei e ficou bem juntinha, ó. Tá vendo? Mas aí ela poderia até ter ficado mais junto. Então eu vou trocar o pé aqui, ó, na parte de baixo. Vamos conferir para ver se o paninho tá todo pra lá.
E vamos, ponto da máquina normal. Nessa hora aqui, vocês podem mexer com o cursor na hora que chegar perto dele, tá? Porque já está posicionado o nosso zíper e não tem mais problema de dar erro lá pro canto. Mas também não chega com ele muito no canto, não. Só tirar do lugar para passar o pezinho da máquina. Sem... Ó. Cheguei aqui, eu vou só tirar da direção e vou seguir em frente. É porque o pezinho da minha máquina, ele é bem estreitinho. Quando chegar aqui, a gente dá um retrocesso bem pequeno no final. E aí vai ficar assim a costura, ó. Vou mostrar pra vocês. Tinha que ter dado um retrocesso aqui também, mas eu esqueci, mas vocês façam. Então, vocês vão dar um retrocessozinho aqui e passar uma costura reta aqui embaixo. Feito isso, vamos tirar os alfinetes, todos. Vamos tirar os alfinetes. E o tecido que tava aqui pra cima, nós vamos correr ele todo pra baixo, ó. Todo pra baixo. Agora, nós vamos passar uma costura fazendo um colchete. Colchete é assim, ó. Sobe aqui, dá retrocesso, vem aqui em cima a costura, desce, retrocesso. É isso que nós vamos fazer agora. Ó. Pegou aqui... Sobe, desce, sobe, né? Vai, vem, vai. Aí, quebra e segue em diante. Dobra a esquina e segue em frente. Volta, sem deixar passar, tá, gente? Se vocês não tiverem segurança, faz devagarinho que dá. Aí, virou a esquina. Nesse momento, vocês podem afastar um pouco mais aqui o cursor pra chegar junto aqui. Tá dando pra ver bem, será? Ó. Chegou aqui, saiu de lá um pouquinho, leva o cursor pra lá. Ponto cocador. Lembrando que o tecido aqui tá todo pra baixo nessa hora. Chega no finalzinho, dobra a esquina, ó. Desce, sobe, desce. Como eu esqueci de dar o retrocesso quando eu comecei aqui, eu vou virar de novo e andar um pedacinho e dar um retrocesso, porque não pode ficar frouxo ali. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Ó. Viram? É disso que eu tô falando, ó. Sem costura. Acabamento perfeito. Só que ele é inteiro. Nós vamos ver o lado que a gente quer o zíper. Jogar o tecido todo pra cima, ó. Todo pra cima. Tá? Se eu quisesse o zíper pra lá, eu ia botar na posição que eu quero e botar pra cima, tá? Aí nós vamos botar todo pra cima. Posicionar, virar pra ver se tá certo aqui atrás. Tá? Tá certo? É de olho. Essa parte aqui é de olho porque já tá no limite. Aí a gente vira de novo, mesmo esquema. Vou fazer mais rápido. Mas também não vou cortar não. Ó. Prende doisinho aqui. Umzinho só aqui no meio, nem precisa dor não. Prende, segurou aqui em cima, prende um aqui só pra não... E vamos costurar.
Vocês vão conferir antes se tá no lugar certo, hein, gente? Ó, acertei um lado aqui, ficou. Deixa eu fazer sem alfinete, que eu já tô mais habituada. Deixa eu botar um aqui pra não escorregar. Tá. Assim. Começa aqui no cantinho. Sempre é uma regra, tem que fazer a parte de baixo primeiro. Isso é uma regra, senão depois não vai encaixar direito. Sempre o tecido primeiro pra cima, faz a parte de baixo. Jogou o tecido pra baixo, aí faz o canto, cima e canto. Faz a trave, lembra uma travezinha de futebol. Ó, tira o cursor. Tira o cursor da frente, ajeita o zíper. Agora, tira o zíper do meio do caminho, o cursor. Continua, retrocesso, tira. Aí, corta as pontinhas. Não deixa pra cortar depois não, isso aí a gente faz na hora, assim, porque aí já fica com esse acabado, aqui acabou. Agora a gente pega o tecido que tava todo lá pra cima, a gente vai botar todo pra baixo, ó, ajeita bem direitinho. Volta lá, fecha o cursor, centraliza onde vocês querem, prende um alfinetinho aqui para não correr, não sair do lugar, e vamos fazer a trave. Vamos chamar essa parte aqui de trave, porque ela sobe, reto e desce, aí, como o movimento de uma trave de futebol. Subiu, retrocesso, e subiu de novo. Virou a esquina. Tira essa linha daqui. O alfinete não tá prendendo nada. Vai com a mão, ó. Vai ajustando. Subiu a esquina, seguiu reto. Jogou o cursor pra lá. O caminho tá livre, segue reto. Parou, virou, desce, sobe, desce. Acabou. E junto com a linha, ó. Acabou juntinho com a linha de baixo. Olha. Olha como é que ficou bonitinho. Olha dentro agora. Viram? É assim. Tem segredo, gente? Não tem segredo. Eu explico meio devagar, muito explicadinho, mas eu acho que não dá pra ficar com dúvida não, né? Agora, o que nós vamos fazer? Trocar o pé da máquina. Vamos fechar, né? Fizemos, colocamos o bolso, ele está aberto. E no caso desse, ele é fechado no fundo. O que nós vamos fazer? Fechamos o zíper, posicionamos assim, virado pra gente. E dobramos aqui, ó. E vamos passar costura na lateral do bolso. Quando chegar no zíper, a gente vai virar, costurar aqui, certo? Aparar a ponta. Vamos virar o outro lado e vamos fazer a mesma coisa, ó. Dobra assim, faz uma costura aqui. Sempre dando retrocesso no começo e em cima do zíper. Ó. 2, 3, 4, vai embora. Qual o segredo de passar em cima do zíper sem quebrar a agulha? Usando uma agulha fina. A agulha não pode ser uma agulha grossa, porque a agulha grossa ela bate e quebra. A agulha fina, ela bate no tecido e fura. Cortei um pouco rentinho, vou dar mais uma costura aqui pra dentro. Tá. Terminamos. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Peraí, deixa eu fazer o outro, que eu vou explicar uma coisa a vocês. Praticamente nós terminamos. Lembra que o outro tinha um bolso separado? Então,
O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, fecha o zíper. Vamos dobrar aqui e passar a costura dos dois lados. Sempre dando retrocesso em cima do zíper. Ah, mas sua máquina, Indira, alguém pode perguntar, é industrial e passa fácil. Não, não é isso não. É agulha. Não bota a culpa na sua máquina boa que você tem em casa porque ela é doméstica, ela vai passar normalmente se você tiver com a agulha certa. Ó, dobrou. Tá vendo? Sobrou muito. Então a gente vai calcular mais ou menos no limite dessa dobra aqui, porque é onde começa aqui, ó. A gente não vai fazer agarradinho, mas vai ter esse parâmetro aqui, essa comparação. Aí começa lá embaixo, retrocesso, segue reto, passou no zíper. Só que essa parte é aquela que nós usamos dobrada e ela tem que ser fechada. Simples, é só chegar aqui, ó, do jeito que eu passei a medida pra vocês, vai sobrar uma partezinha, tá vendo, ó? Um dos lados vai ficar 1 centímetro maior. Aí nós vamos dobrar aqui nesse centímetro pra cima, assim, e vamos passar a costura. Aí, ó, o bolso tá fechado, ó. Vendo? Não tem avesso. Ó. Gente, essas são as duas formas de colocar o zíper com moldura. Agora vocês vão no ferro, passa mais um pouquinho, ajeita eles. Antes de botar o zíper, pode dar mais uma passadinha. Olha como com o tecido estruturado ele ficou mais viçoso, ó. Dá pra ver pelo vídeo que tem uma diferença. Mas esse aqui também ficou bem ajeitadinho, né? Depende da forma que vocês executarem. Ó, vou fechar. Então, por esse motivo, eu prefiro com o fixa crochê. O tecido tá estruturado, não vai desfiar e ele fica mais... Mas essa forma aqui também pode fazer, que vai ficar lindo o trabalho de vocês. Ó. No caso do forro, eu não tenho preferência não. Não é uma preferência, mas vocês façam com ele inteiro para até ficar menos trabalhoso, né? Não precisa dar aquela última costura, se vocês tiverem tecido para fazer inteiro. Mas se não tiver, ó, costuradinho, porque por dentro ele não vai aparecer. Eu vou fazer... Vocês já compraram bolsa com moldura que quando vocês fazem assim, o zíper vai embora por um buraco aqui, some e vocês ficam com a bolsa aberta assim, sem o cursor? É porque a pessoa que costurou aquele bolso não se deu o trabalho de fazer nem o retrocesso aqui, na hora que a gente prega o zíper na moldura, e nem aqui dentro. Por quê? Se ela não fizesse aqui, mas tivesse reforçado aqui, eu digo a costureira que fez a peça que deu problema. Na hora que você faz isso, ainda que ele passe pra cá um pouquinho, ele fica seguro por essa parte. Porque depois que essa necessaire tá pronta, gente, ó, vamos dizer, o zíper entrou aqui, foi embora, eu fiquei com a bolsa sem. Como que eu vou pegar ele se por dentro é forrado e não tem mais ligação? Né? Não tem mais como ver, ó, depois que termina. Então foi isso que aconteceu. A pessoa não teve esse cuidado de dar essa reforçada. Então façam desse jeito. Se alguém tiver uma ideia melhor, pode passar. Amo ideia boa. Amo. Bom, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos concluir a necessaire da corujita. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu nome é Indira Bizarelli. Um beijo, um queijo, um pedacinho de goiabada e até a próxima!